Eu vou estar apresentando esse circuito. O circuito de cronômetro, ele foi desenvolvido para a disciplina de sistemas microcontrolados, ministrada pelo professor Luiz Carlos Simões, pela UFRB. Foi desenvolvido por mim, Vinícius Meirelles, pelo Matheus Pires Mendes e pela Jade Oliveira Cordeiro. E ele é um circuito de cronômetro com dois botões, alimentado aqui por uma fonte de 5 volts. Tem os dois botões aqui com uma resistência e um terminal BCD para poder exibir o resultado final. Ele tem dois botões, o botão liga e desliga e o botão pause e despause. Vou colocar aqui, ligar ele para poder mostrar o funcionamento dele. Estou com o circuito aberto e o botão de interrupção também está desligado. E assim que eu aciono a chave de ligar, ele começa a contagem e ele vai contar segundo após segundo. E aí eu tenho as opções de desligar ele assim que eu desejar. E aí a contagem vai zerar e aí ele vai ficar desligado, esperando que eu ligue novamente. Então assim que eu ligar, ele vai voltar a contagem e aí ele vai contar até o possível, que seriam 9 minutos e 59 segundos, e aí ele retorna novamente para o 00. Ou eu posso também aqui ter a opção de interromper a contagem do circuito. E assim que eu acionar ela, ele vai fazer um pause e vai ficar aqui travado no momento do pause. Seria para você tirar alguma parcial aí da sua contagem, e assim que você despausar, ele volta a contar, segundo após segundo. E também a gente pensou em alguns casos de uso que seria com ele pausado, caso seja necessário. Você precisar desligar ele, ele também vai conseguir zerar a contagem e voltar. E aí você despausa e consegue voltar o código a ligar assim que for necessário para você. Eu vou acelerar o vídeo aqui para a gente poder ver ele indo mais rápido e poder chegar até os 9 minutos. Então eu acelerei aqui a velocidade dele, então vocês podem ver a contagem subindo. Sempre que ele bate os 59 segundos, o próximo segundo ele conta e aí ele zera, então vai ficar 200 e sair para 2, 3, 4 minutos. Deixa eu acelerar mais um pouco. E aí agora com ele mais rápido, a gente pode ver quando ele chega em 9,59, ele volta aí para o zero. Então ele está funcionando isso. E obviamente, sempre que eu quiser pausar, posso pausar e ele vai voltar a contagem. Aqui a gente deu uma acelerada no clock para poder estar vendo isso, mas eu já vou mostrar qual é a frequência que ele está funcionando certinho. Vamos primeiro para o código do programa. Então vamos aqui mostrar agora o que é que está por trás do nosso código. É o código do PIC628. A gente fez ele aqui no MPLAB X, versão 5.35. Então a gente tem primeiro aqui nosso configuration bits, a maioria desligado, com essa configuração do FOSC into CIO. E o nosso código começa como qualquer código do PIC, com org00h. A gente inicia ele, logo em seguida a gente vai para o banco 1. Então a gente coloca esse comando para poder entrar no modo de configuração do banco 1. E aí nele a gente coloca esse valor no PR2, que era o valor que a gente calculou para poder chegar em 1 segundo de acordo com o nosso clock. Já eu mostro essa conta para mostrar separada do código, mas a gente já sabe que o PR2 foi setado nessa quantidade. E aqui a gente tem as configurações de entrada e saída do nosso microcontrolador. Apenas a porta 2 e 3, que foi as que a gente conectou os botões, estão configuradas como portas de entrada, ou seja, 1 nelas, e os valores das demais portas estão como 0. A gente usou bastante porta, já que cada conector BCD daquele levou 4 espaços, né? E aí aqui a gente tem as configurações todos da porta B como saída, e aí a gente vai ao banco 0 novamente, e aqui a gente coloca as configurações do timer, que eu também vou estar mostrando na parte da conta, os valores que foram do nosso pré-scaler, pós-scaler, e aqui a gente está colocando também a ativação do timer. E aqui a gente está limpando ele antes de começar, né, para garantir que ele esteja zerado. E aí a gente seta aqui as configurações do pré-scaler, liga o timer e as configurações do pós-scaler. E então a gente pode iniciar o nosso código já com essas configurações. Então a gente está aqui no início do nosso loop. O nosso loop principal ele é bem simples. Então assim que ele inicia o loop, ele vai se perguntar se a porta 2, que foi a porta que a gente colocou como liga e desliga, está setada ou está limpa. Se ela estiver limpa, quer dizer que ela está desligada, então ele vai pular essa linha e vai continuar esse loop até que ele esteja ligado. A partir do momento que ele esteja ligado, ele vai entrar nessa linha aqui e vai iniciar a nossa rotina de minutos. Essa rotina de minutos, o que ela é?
Ela é uma rotina que está setando o primeiro controlador BCD em 0, então ele está colocando o valor 0 e vai chamar a rotina de segundos. Perceba que ele vai fazer isso várias vezes seguidas. Ele vai chamar o valor 0 nos minutos e chamar a rotina de segundos, colocar o valor 1 na rotina de minutos e chamar os segundos e assim por diante. Então perceba que ele está indo 0 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. E o que está acontecendo entre esses minutos? A mesma coisa com o BCD dos segundos. Então aqui a gente vai ter, ele chamou a rotina de segundos, e o primeiro LED dos segundos, ou seja, a casa da dezena dos segundos, também começa em 0, e ele vai chamar a rotina para a casa das unidades dos segundos, e aí ele vai para 1, 2, 3, 4, nesse intervalo. Então eu tenho 0 na casa das dezenas dos segundos, e eu vou chamar a rotina que vai subir as unidades de segundos, e aí eu vou colocar 1 na unidade das dezenas, e vou subir a casa dos segundos, até 5, porque aí assim que chamar 59 segundos, eu vou chamar mais um atraso e aí eu vou voltar para o 0. Porque o minuto vai subir, então se eu estava em 0 minutos, essa rotina ela vai na casa das dezenas 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim que chegar em 59, ela zera e os minutos sobe 1. Acontece de novo, os minutos sobe mais 1. E obviamente aqui a gente vai ter o mesmo processo para casa das unidades dos segundos. Então 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. E entre cada segundo a gente colocou a nossa função de atraso. Então a gente na verdade está fazendo esse código por atraso de código. Então a gente vai chamar uma função e essa função vai garantir que a gente está tendo um atraso de 1 segundo a cada chamada dessa. Então vocês estão vendo aqui que vai de 0 a 9 segundos. E aí em cada intervalo desse a gente tem um atraso. E depois do último também, porque seria o atraso do 9 para o 0, que seria a virada das dezenas. A gente tem o return. E aqui a gente tem a nossa função de atraso. Vamos entender como é que funciona a nossa função de atraso. Eu já falei que eu vou mostrar a parte a conta do timer, como é que ele está funcionando. Então por enquanto a gente só sabe que o nosso timer está ativado. Então a gente, assim que ele chamei o atraso, ele vai limpar a contagem. E aí ele vai esperar que essa contagem dê 1 segundo. E assim que ele der 1 segundo, ele vai sair do loop. Então vocês prestem atenção que aqui ele vai primeiro limpar o contador. E aí ele vai entrar. Assim que ele entender que esse contador, que está sempre subindo, porque ele foi ativado lá em cima, então eu zerei ele. Agora eu tenho que esperar ele bater 1 segundo. Então o que acontece? Ele vai entrar aqui e enquanto não tiver sinalizado o estouro, ele vai voltar para o loop. Então ele vai ficar nessa primeira rotina aqui, até que tenha se passado 1 segundo. E assim que passou 1 segundo, essa linha de comando, que vai sinalizar o estouro, ela vai pular a linha que volta para o loop, e aí a gente vai iniciar a nossa próxima rotina. Eu poderia finalizar aqui e já voltar lá para cima, para o meu return, porém eu tenho mais algumas coisas que está aqui. Porque enquanto eu estou esperando esse segundo acontecer, é quando eu vou também estar olhando se meu microcontrolador foi desligado ou se ele foi pausado. Então se ele foi desligado, então eu tenho aqui uma checagem da porta de liga e desliga. E se ele for desligado nesse momento, aí eu vou ter que chamar a função que limpa. A função que limpa nada mais é, deixa eu já mostrar ela aqui embaixo, uma função que chama 0 em todas as portas. Então, se for chamado isso, eu vou chamar 0 em todas as portas e fazer essa limpeza. E também vou voltar lá pro... Aqui está a função, vou chamar a função limpa. E se ele estiver desligado, aí eu vou voltar para o loop inicial lá em cima e esperar que ele ligue. E aí eu também tenho uma segunda opção, que é se ele foi pausado. E aí, se ele foi pausado, a gente vai jogar por o loop de pause. Então perceba que a cada atraso desse, eu estou sempre checando se meu microcontrolador foi pausado ou se ele foi desligado. No melhor cenário, todas essas linhas vão ser puladas, porque ele está ligado. Então ele só vai esperar o atraso de 1 segundo e vai voltar lá para cima e incrementar os valores. Ou então, caso ele tenha sido desligado, ele volta para o início mesmo. Ou se ele foi pausado, ele vai entrar nessa rotina de pause. E vamos entender um pouco também a nossa rotina de pause. O que acontece no cenário que ele está pausado? A gente também tem que considerar que quando o nosso microcontrolador for pausado, ele também pode ser desligado, que foi o que a gente mostrou no microcontrolador. Então, para ficar mais claro aqui, então entramos no loop de pause. A primeira coisa que ele faz é pausar a contagem dos segundos, então ele vai congelar o contador de segundos. Se ele foi congelado, e aí ele vai ver se durante a rotina do pause, se meu microcontrolador ainda estiver ligado.
Se ele for desligado, eu vou liberar a rotina de pause, porque eu quero que a configuração fique como estava antes. E eu também vou limpar os dígitos e voltar para o início. É o que essas linhas estão fazendo. Então, ele reativa o contador, porque eu quero deixar a configuração como estava. Eu vou limpar os dígitos, porque eu quero que fique zero em tudo. E aí eu vou voltar para o loop inicial lá em cima. Ou então, se durante a rotina de pause, a única coisa que vai fazer ele sair da rotina de pause é eu despausar. E se eu despausei, eu também vou querer desconfigurar o que foi pausado, a configuração de pause que eu coloquei. E além de desconfigurar a configuração de pause, eu vou poder voltar para o meu return. Aqui nessa linha, o que ela faz? Ela vê se está pausado. Se ele está pausado, ele sobe. E se ele não está pausado, ele pula a leitura dessa linha e ele retorna lá para a minha rotina de cima e a rotina de cima retorna lá para a rotina de incremento. Então basicamente a estrutura do código é esse. Aqui a gente tem todas as estruturas sets que eu coloquei aqui embaixo para ficar mais separado. O que ela está fazendo é de acordo com as portas jogar os valores. O BCD ele funciona na contagem normal. Então aqui o BCF, como vocês sabem, é o bit clear F, ou seja, coloca 0, e o BSF é o bit set. Então aqui a gente vai ter 000, clear, clear, clear para botar 0, 001 para botar 1, 0010 para botar 2 e assim sucessivamente. E essa rotina está feita para todos os LEDs. E esse é o código que a gente fez. Deixa eu estar apresentando agora para vocês também a equação que configurou esse timer para que ele fique exatamente 1 segundo. Então, para finalizar e mostrar como é que chegamos nesse valor de PR2, que a gente colocou nosso PR2 em 244, a gente vai estar vendo aqui que esse valor na verdade foi um arredondamento de 244 ali uns quebrados. Vamos mostrar a equação conhecida do timer 2, se você pegar o manual você vai ver como é que se chega nela. E a gente tem aqui que nós queríamos 1 Hz, ou seja, a gente queria incrementar a cada 1 segundo. A gente quer colocar o clock o maior possível, para que o código não fosse um motivo de atraso dele, porque a clocks muito baixos, o clock ele fazia demorar mais o processamento e a gente queria que a velocidade de processamento do código fosse relevante para que ele realmente ficasse ali em 1 segundo. Então a gente colocou o nosso clock bem alto, ele botou em 250 kHz, o pré-scaler em 16 e o post-scaler em 16. E a gente tem aqui pela equação do timer 2 que a nossa contagem, o nosso PR2, ele vai ter que ser definido como o nosso clock de entrada, o FCLK aqui em cima é o nosso clock de entrada, dividido por 4 vezes o pré-scaler, vezes o post-scaler, vezes o nosso clock de saída, que como a gente quer 1 segundo seria 1 Hz. Então, fazendo essa equação, a gente colocou aqui na fórmula do Excel e a gente chegou nesse valor de 244. Temos aqui então novamente a gravação do nosso circuito funcionando, nosso PIC 628, com esse código. Está com o clock meio acelerado, mas assim que eu defino aqui novamente o clock dele para 250 kHz, deixa eu colocar aqui 250 kHz, ele volta para a contagem de 1 segundo de cada vez, como a gente fez o cálculo. Então é isso, está aqui ele funcionando com algumas interrupções, sem interrupção, liga e liga normalmente. E é isso, muito obrigado.